Oi, mundo! Hoje eu voltei pra falar de doença, fazer mais um vídeo sobre transtornos psíquicos e o assunto de hoje é a síndrome do pânico, o transtorno do pânico. E por que dessa doença? Porque nos meus estudos da depressão eu vi vários relatos de pessoas que têm síndrome do pânico e eu mesmo já passei por vários, tanto que eu tomo um dos efeitos do meu remédio é justamente para suprimir isso. E aí eu queria dividir um pouco com vocês sobre essa doença. Enfim, ela tem se tornado muito comum ultimamente. Ela ganhou força porque ela tem tudo a ver com a dinâmica social planetária. A gente está se tornando cada vez mais rápido, mais dinâmico. Nós precisamos de tudo para ontem. Nós precisamos ser sempre muito, precisamos ser sempre mais, precisamos estar conectados. É muita coisa e são muitas coisas muito rápidas para o nosso cérebro lidar. E isso gera angústia, gera ansiedade. E a síndrome do pânico não é nada mais, nada menos do que o medo e a ansiedade a níveis patológicos, a níveis extremos. Enfim, essa doença, embora ela tenha começado a ser mais comentada e quase epidemicamente nos últimos tempos, ela não é nova. Ela ela já tinha sido mencionada na mitologia antiga pelo mito de Pan, que eu não vou explicar, mas depois eu deixo um link aqui embaixo com esse mito, que é que descrevia sobre a angústia e como a angústia e a ansiedade mostram o pior do mundo. O que também se parece muito com a descrição que você tem da depressão. Isso também já ajuda bastante você a entender porque depressivos têm surtos de pânico e porque pessoas que têm síndrome do pânico, 50% delas desenvolvem depressão. Enfim, em 1871 ela foi descrita por Jacob Mendes da Costa e ela recebeu o nome de Síndrome da Costa. Já na Primeira Guerra, em 1914, ela recebeu o nome de distúrbio de atividade cardíaca, porque ela era muito apresentada em soldados, períodos de guerra. Em 1918, pelo Sir Thomas Lewis, ela foi nominada como Síndrome do Esforço. E depois, somente em 1980, Sigmund Freud descreveu ela como neurose da ansiedade. Atualmente, ela ela atinge 4% da população brasileira e varia de 2 a 5% da população mundial. E ela é pouco comentada, até porque quem passa por esse momento de extrema ansiedade geralmente tem muita vergonha disso, que é uma das patologias dessa doença. Enfim, o DSM, que é o Manual de Diagnósticos e Estatísticos de Tratamentos Mentais, que é nada mais, nada menos do que o guia dos psicólogos e psiquiátricas e psiquiatras do que é uma doença e do que não é uma doença. Ele designa alguns sintomas para essa doença e ele fala que para o paciente ser diagnosticado com isso, ele tem que ter surtos de ansiedade recorrentes sem nenhum motivo aparente. Tipo, é normal você estar ansioso se alguém está apontando uma arma para sua cabeça, mas não é normal você estar vendo um filme e do nada o seu coração começa a bater a 140 e você começa a suar. Enfim, aí ele menciona 13 aspectos básicos e para você ser considerado com síndrome do pânico, você tem que apresentar de 4 até esses 13. E os aspectos são a palpitação, ataque cardíaca, sudorese, tremores e abalo, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea e desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, desrealização, sensação de realidade, despersonalização, estar distante de si mesmo, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, parestesias, que é o formigamento, e os calafrios ou ondas de calor.
As minhas experiências com a síndrome do pânico, que já é algo que eu desenvolvi lá pelos 13, eu já passei por todos esses, mas eu acho que uma das coisas mais loucas é essa sensação de você estar enlouquecendo e de você ter medo que você está enlouquecendo, de você não se sentir no mundo real, porque era muito comum de eu me sentir muito grande ou muito pequeno e tipo, você sabe que o seu corpo tá normal, mas você não se sente normal, você não vê as coisas como sendo normal. E você começa a olhar para suas mãos e você fica meio uou. É tipo, é como uma viagem intensa de drogas que você não pode controlar e que ela apenas vem e você se sente completamente absorto por aquilo. Mas vale lembrar também que a síndrome do pânico ela é causada por essa ansiedade extrema a níveis alarmantes e patológicos. E a pessoa mergulha cada vez mais na ideia que ela está doente, na ideia de que ela vai morrer, na ideia de que isso ou aquilo. E ela começa a adotar pensamentos irreais. Por exemplo, ela cortou o dedo no guarda-chuva, então ela começa a ficar com uma neurose pensando que ela vai pegar tétano. Aí ela pensa em tétano, ela já pensa que ela vai morrer. Aí ela já pensa no funeral dela. E ela começa a mergulhar nessa fantasia e pra ela aquilo tudo é extremamente real. Porque de fato ela acredita naquilo. E isso é o pânico. Isso é insano. Eu sei que parece para as pessoas que não têm pânico, isso parece muito insano. Mas o mais legal dos pacientes que têm síndrome do pânico é que eles realmente acreditam que aquilo está acontecendo, acreditam que aquilo é possível, acreditam que existe um perigo iminente, pode estar tudo bem, mas eles acreditam que eles vão pegar câncer do nada, eles fixam na ideia, por exemplo, que eles vão ter um câncer ou que eles podem ter uma parada cardíaca. E você fala pra pessoa, meu, mas você tá ótimo, você tem a saúde de cavalo. E ela fala, não, e aí muitas pessoas devem pensar o mas então faça um exame do coração e prova pra ela que ela tá bem. Mais ou menos. Isso tem duas duas coisas depois desse exame. A primeira é que dependendo da neurose da pessoa, ela pode não acreditar no resultado do exame, porque afinal ela acredita de verdade que ela tá com aquela doença. Então ela começa a falar: "Ah, mas o exame não deu certo. Ah, mas isso e aquilo. Ah, mas devem ter feito errado." Ou o sintoma muda. Porque a síndrome do pânico, para um ponto de vista psicanalítico, ele é a fuga de uma situação. Por exemplo, a minha vida tá ruim, meu namorado terminou comigo, eu perdi o emprego. É esperado para quem tem pânico que desenvolva um período de pânico maior aqui, porque é muita coisa para você ter que lidar, são muitos assuntos que você tem que trabalhar ao mesmo tempo e você não se sente apto àquilo, então você inconscientemente você começa a gerar tremores, você começa a gerar sudorese, você começa a gerar isso aquilo e parece real para você. E o grande ponto é que nesse aspecto é real. Você começa a mergulhar tanto na ideia de que você tem aquilo que você realmente tem taquicardia, você realmente começa a suar, você realmente pode ter uma parada cardíaca, porque a crise do pânico ela é caracterizada por um aumento de pressão, aumento nos batimentos. A pessoa, ela basicamente ela entra num estado de alerta, mesmo que esteja tudo bem ao redor dela. E à medida que esse estado de alerta ele vai aumentando, a sanidade da pessoa vai diminuindo. Porque ela começa a entrar tanto naquela euforia que a tomada de decisões dela e a maneira como ela interpreta a vida, ela começa a ser muito distorcida pelo que ela acha que está vendo ou acha que não está vendo. E um aspecto interessante que eu vi agora estudando esses TCCs e mestrados e doutorados para fazer esse vídeo foi que assim, você dizer para uma pessoa que ela não tem câncer, que ela não vai morrer do coração amanhã, que ela tá tudo bem, não necessariamente vai parar o sintoma, porque pode simplesmente agravar por um curto período a situação. Porque antes a pessoa
Imagine assim, se você tá com febre, que também pode gerar, uma síndrome do pânico pode gerar febre, você toma um antitérmico, você acredita que o antitérmico tá barrando aquela temperatura, sua temperatura diminui, porque ela acredita que ela tá com febre e o antitérmico era a solução. Só que a partir do momento que você vira pra esse indivíduo e fala, não, você está produzindo a sua febre, essa febre está muito mais embaixo, ela não é nada do que você pensa, você não está doente, não está com uma gripe, e sim você está enlouquecendo. Essa pessoa ela começa a entrar numa neura ainda maior, porque ela pensa assim, se eu conseguir gerar até uma febre, será que eu não vou gerar um câncer? Será que eu não vou? Será que? Se eu fosse caracterizar essa doença, eu caracterizaria por essa expressão, será que? Porque pessoas com pânico, elas têm uma imaginação que rola solta para as coisas e elas começam a simplesmente ir indo e começam a falar: "Ah, mas será que? Mas será que? Mas será que?" E aí vai. E assim, ainda sobre essa parte mais de diagnósticos, é importante eu sempre ressaltar os pensamentos e eu quero tentar exemplificar e dentro de um dos TCCs eu achei assim, por exemplo, se eu ficar muito tempo sentado, posso começar a passar mal. Após uma crise, eu tenho medo de ter outra crise. Parece que o remédio não está fazendo efeito. Acho que minha pressão está caindo e eu vou passar mal de novo. Acho que eu vou passar mal como ontem. Se eu dormir, tudo vai ficar bem. Será que vai ter muita gente lá? Estou com formigamento, me faz pensar que eu estou tendo crises. Estou com dor de cabeça. Será que é uma crise? Estou sentindo a mesma coisa que ontem. Será que eu estou passando mal? Estou me sentindo como nas últimas vezes que tive a crise. Sensação de que vou infartar a qualquer momento. Que alguma dor eu possa sentir pode ser algo mais sério. Há tempos que eu não sinto nada, quando eu tiver uma crise será pior. Estou com muita dor de cabeça. O que será que eu tenho? Enfim, são várias perguntas e eu vou deixá-las na descrição. São vários pensamentos, mas ele já dá pra você ter uma boa noção de que é um aumento muito maior da realidade, é uma percepção muito maior e gerada pelo superestímulo do sistema nervoso central, porque a síndrome do pânico ela taca pau em tudo, tanto que a pressão sobe, coração, o coração acelera e o seu sistema nervoso central ele começa a trabalhar, que é uma beleza. E aí essa pessoa começa a fantasiar e imaginar que é tudo muito pior do que ela pensa ser. E, ai, uma dor de cabeça. Será que eu vou ter um acidente vascular cerebral? Tipo, um ser humano em perfeito estado mental, ele não pensaria isso. Mas uma pessoa que tem pânico, ela é muito ansiosa e ela fantasia demais e ela começa a confabular e aí vai. Enfim, esse é o pânico, ele atinge bastante gente até. Ele, como eu falei, e vai estar na descrição todas as fontes que eu uso, 4% da população brasileira tem. E eu suponho que esse número vai crescer se a gente continuar nesse. Ah, eu preciso ver, preciso estar conectado, preciso angústia. E sobre o tratamento, a gente vai ter algumas formas de tratamento. A gente vai ter os psicofarmacológicos, que aí o vídeo da depressão aqui no canal talvez ajude mais, que eu separei melhor eles. Mas qualquer antidepressivo, ele já ajuda muito ao tratamento da crise de pânico, porque a crise de pânico nos leva a estar em contato constante com a ideia da morte, e a ideia constante da morte nos leva à depressão. Então o antidepressivo, ele vai realmente ajudar nessa ideia de, tipo, vamos tentar equilibrar os seus hormônios de felicidade e deixar a pessoa um pouco mais estável. Porque no momento de crise do pânico, você tem um elevado estímulo, mas depois você simplesmente despenca. Todos os seus hormônios que estavam aqui em cima, eles morrem. E é quase afrodisíaco, como eu li algumas pessoas falando. E você, nossa, é muito sono, é muito cansaço logo depois. Seu corpo estava completamente em estado de alerta e ele simplesmente para. Então você fica, uou. E aí você dorme. Até por isso aquela frase, quando eu dormir vai ficar tudo melhor. Sim, quando você dormir você tá quase morto de cansaço, então tudo melhora mesmo. Outro tratamento que a gente vai ter é o TCC, que é o terapia comportamental,
cognitiva comportamental, que essa é um pouco interessante, é o que você vai mais encontrar em planos de saúde, assim, tipo convênios médicos. Para esse caso da crise do pânico, vamos falar de enfrentamento. Ah, eu tive uma crise no metrô, agora eu detesto lugares cheios de pessoas. E aí eu começo a associar. Eu começo a não querer ir em shows, começo a não querer ir em shoppings, porque eu começo a associar assim, se no metrô eu passei mal, eu vou passar mal na próxima vez. Se no metrô eu passei mal, que é cheio de gente, eu não quero ir no shopping, porque o shopping é cheio de gente. E se eu passar mal dentro do cinema, eu vou ter que sair. Só que o cinema é um lugar que vai todo mundo ver que eu tô saindo. E o pânico gera muito constrangimento. Então essas pessoas começam a se excluir. O pânico, ele te exclui até o momento que você fica dentro da sua casa. Só que você não estará seguro porque é tudo dentro da sua cabeça. Então mesmo dentro de casa você vai encontrar coisas para se preocupar com a sua saúde. E o TCC, ele vai falar justamente sobre isso. Você tem medo de metrô? Beleza, vamos andar de metrô. Vamos confrontar. Tem algumas regras, tem tipo, você só pode fazer confronto 3 vezes por semana e no máximo por 4 horas, porque o confronto ele também é muito estressante e desgastante pro corpo, porque a pessoa vai ficar apreensiva até que ela vai. Mas o confronto é até que bem importante, porque se essa pessoa ela vê que foi no metrô e não passou mal, ela começa a ir outras vezes no metrô. Ela começa a falar assim, mas eu não passei mal no metrô, eu não vou passar mal no shopping. Então ela começa a abrir o leque dela até o momento que ela se sente à vontade para fazer qualquer coisa. Tipo, eu tinha medo de ir na esquina, agora eu não tenho medo nem de viajar. É uma técnica bem legal. E outra parte que o TCC vai usar é o recondicionamento, tipo, mudança de foco, que tem muita questão da controle respiratório. Depois eu posso deixar na descrição o como faz. Mas, tipo, a pessoa, em vez dela se concentrar no surto psicótico dela, neurótico, e dela pensar que ela tá morrendo, que ela tá com câncer, ela para e vai respirar. Ela vai puxar o ar por 3 segundos e vai soltar em 6 e repete isso, sentindo o músculo da barriga, o diafragma aumentar e diminuir, aumentar e diminuir. Isso é uma mudança de foco, você tira a pessoa da ansiedade dela e você, com o tempo, ela começa a saber lidar melhor com as crises dela. Mas também não é muito ideal, mas tira a ansiedade. E sobre isso de ansiedade, tem um grande ponto que é interessante. Quem tem crise de pânico, imagine que você está de novo no metrô, você tem uma crise de pânico e você sente que você precisa sair do metrô. Aí, porque você já tá a mil. Você sai do metrô, só que isso não é lá tão bom, porque quando você sai do metrô, sua ansiedade diminui, mas seu medo aumenta. Por quê? Porque sua ansiedade diminuiu, você já saiu do que estava em perigo, do que estava te ameaçando, mas o seu medo vai aumentar à medida que você, as próximas vezes que você for andar de metrô, sua cabeça vai começar a pensar, mas a outra eu fiquei ansioso, mas a outra eu precisei sair, mas se eu precisar sair, mas isso só reformula, só reforça o medo. Como o caso dos hospitais, tem muitas pessoas que no final de semana elas têm crise de pânico, que é o momento que elas estão mais livres, então elas geram umas crises, e aí elas sentem taquicardia, e elas vão lá, e aí elas são examinadas do pé à cabeça, só que você só tá reforçando isso, você tá falando, você tá com taquicardia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tipo, e só tá reforçando isso, você tá dando atenção para toda essa fantasia que a pessoa criou e que muitas vezes ela não sabe. Esse é um dos únicos lados bons de quando a pessoa tem noção de que ela tá criando esses sintomas, é que fica mais fácil dela confrontá-los à medida que, assim, se eu tô tendo uma ataque cardíaca, eu não preciso correr pro hospital, pro médico falando, você pode ter câncer, você pode estar morrendo, você pode ter um ataque cardíaco. Tipo, isso não vai ajudar a pessoa, isso só vai deixar ela ainda mais ansiosa. Por isso o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, por exemplo, ele já tá com, na filtragem lá, ele já mede pressão, blá blá blá, e já tem uma conversa com o paciente para ver se não é tudo ele está produzindo o próprio sintoma. E por fim, a gente vai ter o tratamento psicanalítico, que é o mais demorado. Aqui no Brasil ele também é o mais caro, mas eu acho que é o mais funcional, porque ele vai descendo na sua mente,
até o momento que ele chega no problema, na raiz do problema e fala assim: você não tá ansioso por isso, você tá ansioso por isso. E aí a pessoa se dá conta disso e a ansiedade para. Porque o sintoma, esse produzir uma doença, é para fugir de alguma coisa. Como eu mesmo disse antes ali no vídeo. É porque eu não quero lidar com isso. Então a psicanálise vai ver isso, vai ver, mas espera, dentro desse problema, qual é o problema de verdade? Qual é o problema de verdade de você estar sem emprego, de você estar solteiro? E aí vai descendo, até o momento que você chega ali no meio e você, tá. E aí, como você já entendeu o problema, não tem o porquê você ter um sintoma, não tem o porquê você estar ansioso, porque você entendeu, tá rolando dentro de você. Enfim, a síndrome do pânico, ela gera muita vergonha, ela gera muito sofrimento, ela é muito marginalizada, que a gente ainda fala que é muita frescura. Ela se manifesta em sua grande maioria dos 15 aos 30 anos, que é uma idade que, tipo, a gente já tá em transformações e a gente já tá querendo se fixar em um lugar. Então é bem complicado e geralmente as pessoas não vão dar tanta atenção para esses surtos. E só quem está passando por isso sabe o quanto é real e o quanto é doloroso essas experiências. Então é isso. Igual eu falei no vídeo da depressão, a gente precisa ouvir bastante as outras pessoas e todas as fontes estarão aqui na descrição. Eu deixarei as perguntas e as linhas de pensamentos aqui na descrição. E se gostou, alguma coisa assim, indica pro amigo e talvez ajude alguém.